Este canal é focado em vídeos estoicos. Aqui, a filosofia não é apenas teoria, mas um caminho prático para enfrentar a vida com dignidade e encontrar a verdadeira liberdade interior. Quantas vezes você já se sentiu completamente à mercê das circunstâncias da vida? Como se estivesse em um barco no meio de uma tempestade, sem controle algum do que acontece ao seu redor. A verdade é que todos nós, em algum momento, nos sentimos assim, perdidos, frustrados, ansiosos e paralisados pelo medo do desconhecido. Mas, e se eu dissesse que existe uma filosofia milenar, testada por imperadores, escravos, generais e pessoas comuns ao longo de mais de 2000 anos, que pode transformar sua percepção da realidade e dar a você as ferramentas necessárias para navegar nas tempestades mais intensas da vida, com calma e clareza? O estoicismo não é apenas uma filosofia antiga. É um manual prático para viver bem em um mundo imprevisível. E hoje vou compartilhar com você 10 dicas fundamentais que podem transformá-lo em um verdadeiro estoico. Não apenas alguém que conhece os princípios, mas alguém que os incorpora em suas ações cotidianas. Este não é apenas mais um vídeo sobre como melhorar sua vida. É um convite para uma revolução interna, uma transformação profunda na maneira como você enxerga o mundo e responde a ele. Dica 1. Faça a distinção entre o que você pode e o que não pode controlar. Talvez o princípio mais fundamental do estoicismo seja a distinção clara entre aquilo que está sob nosso controle e o que não está. Esta é a base sobre a qual todo o edifício do pensamento estoico é construído. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, que começou sua vida como escravo e terminou como um dos pensadores mais influentes de sua época, disse: "Algumas coisas estão dentro do nosso poder, enquanto outras não estão. Dentro do nosso poder estão nossas opiniões, aspirações, desejos e aversões. Em resumo, tudo o que constitui nossas próprias ações. Fora do nosso poder estão nosso corpo, propriedades, reputação, status social, em resumo, tudo que não constitui nossas próprias ações." Parece simples, não é? Mas vamos analisar mais profundamente o que isso significa na prática. O trânsito engarrafado que fez você se atrasar para uma reunião importante está fora do seu controle. Sua reação a esse atraso, seja irritação, desespero ou aceitação tranquila, está completamente sob seu controle. A economia do país, as decisões políticas, as ações das outras pessoas, as catástrofes naturais, a morte, a doença, tudo isso está fundamentalmente fora do seu poder direto. E, no entanto, quantas horas do seu dia você passa preocupado, frustrado ou ansioso com essas mesmas coisas? Um verdadeiro estoico não desperdiça energia mental com o que não pode mudar. Em vez disso, direciona toda a sua atenção e esforço para as áreas onde pode exercer influência real. Seus pensamentos, seus julgamentos, suas ações, suas respostas às situações. Faça este exercício diário. Ao acordar, liste mentalmente todas as coisas que poderiam dar errado no seu dia. Agora, divida-as em 2 categorias: o que depende de você e o que não depende. Prometa a si mesmo que investirá energia apenas no que está na primeira categoria. Com o tempo, você perceberá uma mudança profunda. A ansiedade diminui porque você para de lutar contra o inevitável. A frustração se dissipa porque você não se apega mais a resultados que não pode garantir. E surge uma clareza mental que permite que você atue no mundo de forma muito mais eficaz e serena. Lembre-se, o objetivo não é controlar o mundo, mas sim controlar sua resposta ao mundo. E é nesse deslocamento de foco que começa a verdadeira liberdade interior. Dica 2. Pratique o amor fati. Ame seu destino. Amor fati. Amar o destino. Esta expressão, embora não seja originalmente estoica, foi popularizada por Friedrich Nietzsche, captura perfeitamente um dos princípios mais transformadores do estoicismo. Não apenas aceitar o que acontece, mas aprender a amá-lo, como se fosse exatamente o que você mesmo teria escolhido. Marco Aurélio.
O imperador filósofo de Roma escreveu em suas meditações: ame apenas o que lhe acontece e o que é tecido pelo destino, pois o que poderia se ajustar melhor a você. Vamos ser claros. Isso não significa resignação passiva ou uma aceitação apática do sofrimento. É algo muito mais poderoso. É a transformação alquímica das adversidades em oportunidades, dos obstáculos em caminhos. Quando você é demitido de um emprego, o amor fati não diz: que bom que perdi meu emprego. Ele diz: esta situação agora faz parte da minha realidade. Como posso usá-la para crescer? Que oportunidades se abrem a partir daqui que antes estavam fechadas? Se você sofre um acidente e quebra a perna, o amor fati não celebra a dor. Ele pergunta: como posso fazer desta experiência algo valioso? Que lições posso extrair deste período de imobilidade forçada? Uma maneira prática de desenvolver o amor fati é através do exercício da visualização invertida. Quando algo aparentemente negativo acontecer, desafie-se a encontrar pelo menos 3 maneiras pelas quais esse evento pode se revelar benéfico no longo prazo. Não se trata de pensamento positivo superficial, mas de uma busca genuína pela oportunidade escondida na adversidade. Outra prática poderosa é o que chamo de gratidão proativa. Em vez de agradecer apenas pelas coisas boas óbvias, deliberadamente busque motivos para ser grato pelos desafios e dificuldades. Sou grato por esta doença porque me mostrou quem realmente se importa comigo. Sou grato por este fracasso porque me ensinou uma lição que nenhum sucesso poderia ensinar. O filósofo estoico Epicteto, que conhecia bem o sofrimento, tendo sido escravo, disse: não busque fazer com que as coisas aconteçam como você quer, mas queira as coisas como elas acontecem, e sua vida fluirá bem. Quando você pratica o amor fati, algo extraordinário acontece. Você deixa de viver em conflito com a realidade. A resistência interna que gera tanto sofrimento se dissolve, e você descobre uma fonte inesgotável de energia que antes era consumida pela luta contra o que já é. Dica 3. Contemple a mortalidade diariamente. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Para muitos, pensar na morte é algo mórbido, depressivo, algo a ser evitado a todo custo. Para os estoicos, é o oposto. A contemplação regular da morte é uma das práticas mais libertadoras e energizantes possíveis. Sêneca, outro grande filósofo estoico, escreveu: que me importa quantos reis viveram antes de mim, ou quantos venham a viver depois? Cada um paga igualmente o preço da mortalidade. E também, ninguém devolve os anos, ninguém o restitui a você mesmo. A vida seguirá o curso que começou, sem voltar ou parar. Passará em silêncio. Não anunciará sua velocidade com barulho, nem chamará atenção para si. Passará em silêncio. Desde o primeiro dia apontou para o último. Por que os estoicos insistiam tanto nessa prática? Porque a consciência da mortalidade nos obriga a encará-la de frente. Não como uma tragédia distante, mas como uma realidade certeira que dá significado e urgência a cada momento presente. Quando você se lembra de que é mortal, as prioridades se tornam cristalinas. As preocupações triviais se dissipam. A coragem para viver autenticamente aumenta. Por quê? Porque a morte elimina a ilusão de tempo infinito que nos mantém procrastinando o que realmente importa. Uma prática estoica concreta é realizar o que chamo de meditação da finitude. Dedique 5 minutos todas as manhãs para visualizar que este dia poderia ser seu último. Não de forma macabra, mas como um lembrete vívido da preciosidade do tempo. O que você faria de forma diferente? Como trataria as pessoas ao seu redor? Que conversas você não adiaria? Outra técnica é o que Marco Aurélio chamava de visão de cima. Imaginar sua vida e preocupações atuais da perspectiva cósmica, vendo quão breve é a existência humana no contexto do infinito. Você é um pequeno espírito carregando um cadáver, ele escreveu, não para nos deprimir, mas para nos libertar da superidentificação com nossas preocupações momentâneas. A contemplação da morte também nos ajuda a desenvolver gratidão. Quando você percebe que cada respiração é um presente não garantido, cada amanhecer uma bênção não assegurada,
você começa a viver com uma intensidade e presença que a maioria das pessoas nunca experimenta. Por fim, há o exercício do epitáfio pessoal. Escreva o epitáfio que você gostaria de ter em sua lápide. Não o que seria realista agora, mas o que refletiria uma vida vivida com propósito e virtude. Esse exercício simples, repetido regularmente, pode servir como uma bússola moral e existencial poderosa. Como disse Sêneca, aprenda a viver como se já estivesse morrendo. Esta não é uma visão sombria da vida. É um chamado para vivê-la plenamente. Agora. Dica 4. Cultive a indiferença disciplinada. Quando falamos de estoicismo, frequentemente surge um mal-entendido. O de que ser estoico significa suprimir emoções e tornar-se frio e indiferente a tudo. Nada poderia estar mais longe da verdade. O que os estoicos buscavam era o que podemos chamar de indiferença disciplinada em relação a coisas externas, não a ausência de sentimentos, mas uma relação sábia com eles. Os estoicos dividiam todas as coisas em 3 categorias. Boas, virtudes como coragem, justiça, temperança, mas vícios como covardia, injustiça, intemperança e indiferentes, riqueza, saúde, reputação, vida, morte e tudo o mais. Indiferentes não porque não tenham valor, mas porque não são suficientes para determinar se alguém está vivendo bem ou mal. Zênon de Cítio, o fundador do estoicismo, explicava que as coisas indiferentes poderiam ser preferidas ou não preferidas. Obviamente preferimos saúde à doença, riqueza à pobreza, vida à morte, mas nossa felicidade e valor moral não dependem de nenhuma delas. Como praticar isso? Primeiro, através do que os estoicos chamavam de premeditar adversidades. Regularmente, imagine-se perdendo coisas ou pessoas que você valoriza. Não para ficar ansioso, mas para se lembrar da natureza temporária de tudo e desenvolver recursos internos para lidar com perdas quando elas ocorrerem. Muitos praticantes modernos do estoicismo incorporam pequenos desconfortos voluntários em sua rotina. Um dia de jejum por mês, um banho frio ocasional, dormir no chão uma vez por semana. Essas práticas nos lembram que podemos permanecer equilibrados mesmo quando as circunstâncias não são ideais. Epicteto sugeria: comece, portanto, com pequenas coisas. Seu azeite foi derramado? Seu vinho foi roubado? Diga a si mesmo: este é o preço pago pela tranquilidade, este é o preço da paz interior. Nada é obtido gratuitamente. A indiferença disciplinada também se manifesta na maneira como recebemos elogios e críticas. O verdadeiro estoico não se infla com o elogio nem se abate com a crítica, sabendo que ambos são indiferentes. Podem conter verdades úteis, mas não definem seu valor interior. Uma prática valiosa é o que eu chamo de desapego planejado. Uma vez por mês, doe algo que você valoriza ou aprecia. Não algo que você não quer mais, mas algo que ainda tem significado para você. Este exercício nos ajuda a manter nossa identidade separada das posses e apegos externos. Lembre-se sempre: o objetivo não é não sentir, mas sim sentir sem ser escravizado pelos sentimentos. Não é não valorizar, mas valorizar sem fazer da felicidade refém desses valores externos. Como disse Marco Aurélio, muito poucas coisas são necessárias para uma vida feliz. Dica 5. Transforme obstáculos em oportunidades. O impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho torna-se o caminho. Esta poderosa observação de Marco Aurélio captura uma das mais profundas lições do estoicismo. Os obstáculos não são barreiras ao nosso progresso. São o próprio caminho do progresso. Os estoicos desenvolveram uma capacidade extraordinária de recontextualizar os desafios, vendo-os não como punições injustas ou azares do destino, mas como testes projetados especificamente para fortalecer suas virtudes e expandir suas capacidades. Pense nisso como um ginásio existencial. Assim como os pesos que parecem nos impedir de nos movermos são precisamente o que fortalece nossos músculos, os obstáculos da vida são os treinadores mais eficazes que poderíamos ter.
Uma prática concreta para desenvolver esta mentalidade é o que chamo de inversão da adversidade. Quando você encontrar um obstáculo, force-se a listar pelo menos 3 maneiras pelas quais este obstáculo específico poderia ser a melhor coisa que poderia ter acontecido. Como ele poderia servir ao seu desenvolvimento? Que qualidades ele está chamando você a exercitar? Que oportunidades ele cria que não existiriam de outra forma? Epicteto, com sua linguagem direta característica, colocava assim: as dificuldades são o que mostram as pessoas. Portanto, quando um desafio bater a porta, lembre-se de que Deus, como um treinador, confrontou-o com um oponente difícil. Para quê? Para que você possa se tornar um vencedor olímpico. Outra técnica poderosa é o que os psicólogos modernos chamam de distanciamento cognitivo. Quando você encontra um obstáculo aparentemente intransponível, imagine que está aconselhando um amigo próximo que enfrenta o mesmo problema. Que conselho você daria? Esta mudança de perspectiva frequentemente revela soluções criativas que não conseguimos ver quando estamos emocionalmente envolvidos na situação. Os estoicos também praticavam ativamente o que podemos chamar de recusa do rótulo negativo. Quando algo desafiador acontece, suspenda o julgamento imediato de bom ou ruim. Em vez disso, observe o evento de forma neutra e pergunte: como posso usar isso? Sêneca, que experimentou exílio, perda de fortuna e outras adversidades significativas, escreveu: já foi decidido que nada pode se opor à virtude. Ela não pode ser vencida por nenhum obstáculo. Não existe fogo ou água que a impede. Ela permanecerá firme frente a todos os ataques. Esta não é apenas uma estratégia de enfrentamento psicológico, é uma orientação ontológica fundamental, uma maneira de ser no mundo que reconhece que a resistência encontrada é precisamente onde acontece o crescimento. Como o vento que parece impedir o voo da pipa, mas na verdade é o que a mantém no ar. Dica 6. Pratique a antecipação negativa. Uma das práticas mais distintivas e poderosas do estoicismo é o que podemos chamar de antecipação negativa, conhecida em latim como premeditatio malorum, a premeditação dos males. Essa técnica pode parecer pessimista à primeira vista, mas é na verdade uma ferramenta sofisticada para desenvolver resiliência psicológica e paz interior. Sêneca aconselhava: é precisamente em tempos de felicidade que devemos nos fortalecer. Para enfrentar tempos difíceis, enquanto a fortuna está sendo gentil, é então que você deve se preparar contra sua violência. A antecipação negativa envolve deliberadamente imaginar que coisas ruins aconteçam, não de forma obsessiva ou ansiosa, mas como um exercício mental para diminuir seu impacto quando e se realmente ocorrerem. É como uma vacina psicológica. Expondo-se a uma pequena dose controlada de adversidade em sua mente, você desenvolve anticorpos emocionais para lidar com a verdadeira adversidade quando ela surgir. Todas as manhãs, Marco Aurélio praticava este exercício. Quando você acorda de manhã, ele escreveu, diga a si mesmo: as pessoas com quem vou lidar hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e mal-humoradas. São assim por causa de sua ignorância do que é bom e mal. Essa prática não serve para torná-lo cínico, mas para prepará-lo para interações desafiadoras sem ser pego de surpresa. Quando você antecipa os desafios, eles perdem muito de seu poder de desestabilizá-lo. Um exercício prático que recomendo é dedicar 5 minutos a cada noite para visualizar 3 coisas que poderiam dar errado no dia seguinte. Não de forma catastrófica, mas realista. Em seguida, mentalmente ensaie como você responderia a cada uma delas com coragem, racionalidade e virtude. Quais recursos internos você mobilizaria? Como você manteria sua compostura? Os estoicos também praticavam periodicamente o que chamavam de pobreza voluntária, dias em que deliberadamente viviam como se tivessem perdido todas as suas posses materiais, comendo os alimentos mais simples, vestindo roupas básicas e abdicando de confortos. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, fazia isso regularmente, não por masoquismo, mas para lembrar a si mesmo:
Não é isto o que eu temia. A antecipação negativa nos liberta do que Epicteto chamava de tirania, das expectativas não examinadas, a crença implícita de que tudo deveria acontecer exatamente como planejamos. Quando visualizamos regularmente contratempos, desenvolvemos uma flexibilidade mental que nos permite navegar nas inevitáveis surpresas da vida sem perder o equilíbrio. Como Sêneca observou, ele que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. A antecipação negativa não é sobre sofrer antecipadamente. É sobre eliminar o sofrimento desnecessário que vem da resistência ao inevitável e do choque quando as coisas não saem conforme o esperado. Dica 7. Desenvolva a disciplina. Do assentimento. No coração da prática estoica está o que eles chamavam de disciplina do assentimento. O reconhecimento de que, embora não possamos controlar os pensamentos e impressões iniciais que surgem em nossa mente, temos absoluto controle sobre se damos ou não nossa concordância a esses pensamentos. Esta é talvez a mais sutil e poderosa das práticas estoicas, porque opera no espaço entre o estímulo e a resposta. Aquele breve momento em que decidimos se levaremos nossas impressões iniciais a sério. Epicteto explicou: as coisas em si são indiferentes, nossa interpretação delas não é indiferente. Quando alguém o insulto em si é apenas um conjunto de sons. É seu julgamento sobre esses sons que causa a dor ou a raiva. Um exercício prático para desenvolver esta disciplina é o que chamo de pausa estoica. Quando você sentir uma emoção forte surgindo, especialmente raiva, medo ou desejo intenso, faça uma pausa deliberada antes de agir. Durante essa pausa, pergunte a si mesmo: esta impressão que estou tendo corresponde realmente à realidade? Devo dar meu assentimento a ela? Marco Aurélio aconselhou a si mesmo: hoje encontrarei interferência, ingratidão, insolência, deslealdade, má vontade e egoísmo. Tudo isso devido à ignorância dos ofensores sobre o que é bom e mal. Note como ele não nega que encontrará comportamentos desagradáveis, mas se recusa a dar seu assentimento à impressão de que esses comportamentos são verdadeiramente prejudiciais para ele. Outra técnica poderosa é o que podemos chamar de dissecação das impressões. Quando uma impressão perturbadora surgir, divida-a em seus componentes mais básicos. Alguém o criticou? O que realmente aconteceu foram apenas vibrações sonoras produzidas pelas cordas vocais dessa pessoa. O resto, o sentido de insulto, a sensação de ser diminuído, você acrescentou por conta própria. Os estoicos praticavam ativamente o que chamo de desidentificação com pensamentos. Em vez de dizer, estou com raiva ou estou com medo, eles diriam, uma impressão de raiva está presente, ou uma impressão de medo surgiu. Esta sutil mudança linguística cria uma separação crucial entre o eu e a emoção, permitindo maior liberdade de resposta. Como Epicteto ensinou, lembre-se de que não é aquele que o ofende ou o agride que o prejudica, mas sua própria opinião sobre essas coisas como prejudiciais. Portanto, quando alguém provoca sua raiva, saiba que é seu próprio julgamento que o provocou. A disciplina do assentimento não é sobre suprimir emoções ou negar realidades difíceis. É sobre recusar-se a ser arrastado automaticamente pelo fluxo habitual de reatividade. É a mais pura expressão da liberdade humana. A liberdade de escolher não apenas nossas ações, mas nossas interpretações do mundo. Dica 8. Viva de acordo com a natureza. Viver de acordo com a natureza era o princípio orientador central do estoicismo. Mas o que exatamente isso significa na prática? Certamente não é um chamado para abandonar a tecnologia e viver numa caverna. Para os estoicos, viver de acordo com a natureza significava duas coisas interdependentes. Viver de acordo com nossa natureza racional como seres humanos e viver em harmonia com a natureza mais ampla do cosmos. Cleantes, o segundo líder da escola estoica, definia o objetivo da vida como viver consistentemente com a natureza. Esta consistência envolve reconhecer o que somos essencialmente,
seres dotados de razão, capacidade moral e uma propensão natural para a cooperação social. Um exercício prático para desenvolver esta orientação é o que chamo de consulta à natureza. Quando enfrentar uma decisão difícil, pergunte a si mesmo: o que está mais alinhado com minha natureza como ser humano? O que me permite expressar mais plenamente minhas capacidades distintamente humanas de razão, justiça e bondade? Os estoicos acreditavam que existia uma lei natural que transcendia as convenções humanas, um logos, ou princípio racional que permeava todo o cosmos. Viver de acordo com a natureza significava alinhar-se com este princípio universal, reconhecendo nossa participação em algo muito maior que nós mesmos. Marco Aurélio expressou isso belamente. Constantemente pense no universo como um ser, vivo único, com uma única substância e uma única alma. Observe como todas as coisas são submetidas à percepção deste único ser, como ele compõe todas as coisas através de um único impulso, como todas as coisas contribuem para causar tudo o que acontece e como todas as coisas estão entrelaçadas. Uma prática valiosa para cultivar esta consciência é a contemplação cósmica regular. Dedique alguns minutos diariamente para contemplar sua conexão com o todo. Considere as incontáveis forças naturais que sustentam sua existência, desde as partículas subatômicas até as estrelas distantes. Este exercício dissolve a ilusão de separação e nos ajuda a compreender nossa verdadeira posição na ordem natural. Viver de acordo com a natureza também significa aceitar a impermanência e a mudança como aspectos fundamentais da realidade. Como observou Heráclito, uma influência importante no pensamento estoico: tudo flui, nada permanece. Resistir a esta verdade básica é fonte de muito sofrimento humano. Uma prática para incorporar esta aceitação é o que chamo de meditação sobre a impermanência. Uma vez por dia, observe um objeto familiar. Pode ser uma flor, seu próprio corpo, um relacionamento, e reflita conscientemente sobre seu estado temporário. Não para gerar desapego nihilista, mas para apreciar mais profundamente a preciosidade daquilo que inevitavelmente mudará. Os estoicos também enfatizavam nossa natureza como seres sociais. Hierócles, um filósofo estoico menor conhecido, propôs o exercício dos círculos concêntricos de preocupação, onde visualizamos círculos de conexão se expandindo de nós mesmos para nossa família, amigos, concidadãos e, finalmente, toda a humanidade, trabalhando conscientemente para atrair os círculos para o centro, tratando aqueles que estão mais distantes com o mesmo cuidado que reservamos para os mais próximos. Viver de acordo com a natureza não é uma fuga das responsabilidades sociais ou uma indiferença ao sofrimento humano. Pelo contrário, é o reconhecimento de que nossa verdadeira natureza nos chama a viver virtuosamente em comunidade com outros, expressando nossa humanidade compartilhada através de atos de justiça, coragem e compaixão. Dica 9. Pratique a disciplina da ação. Enquanto muitas filosofias podem ficar presas no reino da teoria abstrata, o estoicismo sempre foi fundamentalmente uma filosofia de ação. Os estoicos entendiam que não basta conhecer o que é bom, é preciso fazer o bem. Esta ênfase na ação alinhada com princípios é o que eles chamavam de disciplina da ação. Catão, o jovem, uma figura histórica reverenciada pelos estoicos por sua integridade inabalável, disse uma vez: "Não me peça para ser gentil, peça-me para agir com gentileza." Esta sutil distinção captura perfeitamente a essência da disciplina da ação. As virtudes não são traços de caráter abstratos, mas padrões concretos de comportamento. Uma prática fundamental para desenvolver esta disciplina é o que chamo de análise de papel. Os estoicos acreditavam que cada um de nós desempenha vários papéis na vida, como cidadão, familiar, profissional, amigo, membro da comunidade humana. A disciplina da ação envolve perguntar regularmente: que ações são apropriadas ao papel que estou desempenhando neste momento? Epicteto ilustrou isso vividamente. Lembre-se de que você é um ator em uma peça, do tipo que o dramaturgo quer que seja, curta, se ele quiser que seja curta,
longa se ele quiser que seja longa. Se ele quiser que você interprete um mendigo, interprete mesmo este papel com habilidade, ou um coxo, ou um magistrado, ou uma pessoa comum. Pois isto é seu. Atuar bem o papel que lhe foi dado. Mas escolhê-lo pertence a outro. Este não é um chamado para conformismo social, mas um reconhecimento de que existem deveres e responsabilidades que acompanham cada posição que ocupamos na vida. Outro exercício prático é o que os estoicos chamavam de reserva moral, com ressalvas. Ao iniciar qualquer ação, lembre-se de acrescentar mentalmente: farei isso se nada interferir com a minha capacidade de agir virtuosamente. Esta qualificação nos mantém flexíveis e focados no que realmente importa, não o resultado específico da ação, mas a virtude com que é realizada. Os estoicos também praticavam o que podemos chamar de revisão diária de conduta. Sêneca escreveu sobre seu hábito de todas as noites antes de dormir, revisar suas ações durante o dia. Quando a luz foi removida e minha esposa ficou em silêncio, examino todo o meu dia e revejo minhas ações e palavras. Não escondo nada de mim mesmo, não ignoro nada. Este exercício de autorreflexão não é sobre autopunição, mas sobre crescimento contínuo. Pergunte a si mesmo: o que fiz bem hoje? O que poderia ter feito melhor? Como posso melhorar amanhã? A disciplina da ação também envolve o que Marco Aurélio chamava de ação sem apego ao fruto. Ele escreveu: em cada ação, pergunte a si mesmo: como isso me afeta? Não me arrependerei? Logo estarei morto, e tudo terá desaparecido. O que mais busco, se esta ação é apropriada a um ser inteligente e social, e sujeito à mesma lei que Deus? Este desapego não significa indiferença ao resultado, mas libertar-se da ansiedade paralisante sobre as consequências. Fazemos o que é certo porque é certo, não por causa do que podemos ganhar ou perder com isso. Por fim, a disciplina da ação nos lembra que filosofia não é um conjunto de ideias a serem contempladas, mas um modo de vida a ser vivido. Como Epicteto admoestou seus estudantes: se você quer ser um bom leitor, leia. Se você quer ser um bom escritor, escreva. De forma semelhante, se você quer ser uma boa pessoa, haja bem. Não há outro caminho. Dica 10. Cultive a perspectiva cósmica. A última dica para se tornar um verdadeiro estoico é o cultivo do que podemos chamar de perspectiva cósmica, a capacidade de ver sua vida e suas preocupações do ponto de vista do cosmos inteiro. Esta prática, quando desenvolvida profundamente, tem o poder de transformar radicalmente sua relação com tudo o que acontece em sua vida. Marco Aurélio frequentemente se lembrava da insignificância cósmica de nossas preocupações diárias. Pense na imensidão do tempo passado e do que está por vir, e quão pequena é a parte entre eles que você pode chamar de sua. Quão pequena é sua porção da terra inteira, quão pequena da eternidade inteira. Este exercício não visa diminuir o valor de sua vida ou induzi-lo ao niilismo. Pelo contrário, busca libertá-lo da tirania das preocupações triviais e proporcionar uma clareza que só é possível quando nos distanciamos de nosso apego excessivo aos detalhes cotidianos. Uma prática concreta para desenvolver esta perspectiva é o que chamo de meditação das escalas. Diariamente, reserve alguns minutos para contemplar sua posição no universo em escalas progressivamente maiores. Imagine-se recuando, vendo primeiro sua situação atual, depois sua cidade inteira, seu país, o planeta Terra, o Sistema Solar, a Via Láctea e, finalmente, o cosmos inteiro. Então, inverta o processo, focando cada vez mais, até voltar ao momento presente. Esta prática não apenas relativiza nossos problemas, mas também nos conecta a algo muito maior que nós mesmos, como observou Sêneca. Sempre que você quiser saber o que deve ser evitado ou buscado, olhe para o bem maior, o seu objetivo final. Todas as suas decisões devem ser orientadas por esse fim. Os estoicos também praticavam o que podemos chamar de exercício da perspectiva temporal. Imagine que você está observando sua situação atual de 3 pontos diferentes no tempo: 100 anos atrás, no presente
e 100 anos no futuro. Como essa preocupação que parece tão urgente hoje aparecerá daqui a um século? Como alguém do passado veria seu dilema atual, Epicteto recomendava: na aparência de qualquer dor ou prazer, glória ou desgraça, pense que todas essas coisas já aconteceram milhares de vezes antes e acontecerão milhares de vezes novamente. Esta percepção da recorrência cósmica nos ajuda a ver nossos problemas não como crises únicas, mas como padrões naturais na grande tapeçaria da existência. A perspectiva cósmica também envolve reconhecer nossa interconexão fundamental com todas as coisas. Marco Aurélio escreveu: frequentemente considere a conexão de todas as coisas no universo. De certa forma, todas as coisas estão entrelaçadas, umas com as outras, e todas por isso têm uma afinidade umas com as outras. Um exercício poderoso para cultivar esta consciência é a prática da empatia expandida. Quando encontrar alguém, especialmente alguém difícil ou com quem você tem conflitos, lembre-se conscientemente: esta pessoa, como eu, é parte do mesmo cosmos, governada pelas mesmas leis naturais, composta dos mesmos elementos fundamentais. A perspectiva cósmica não nos torna indiferentes ao mundo, mas nos ajuda a nos engajar com ele de forma mais sábia e equilibrada. Como escreveu Marco Aurélio: não haja como se fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto está vivo, enquanto é possível, seja bom. Finalmente, esta perspectiva nos lembra que nossas ações, embora possam parecer pequenas na escala cósmica, têm significado precisamente porque são nossas contribuições únicas para o tecido do todo. Hierócles, um estoico menos conhecido, comparou cada ser humano a um ponto central de círculos concêntricos, estendendo-se para abranger toda a humanidade e, por fim, todo o cosmos. Assim, a perspectiva cósmica culmina não em desapego frio, mas em uma forma mais profunda de conexão. Uma que transcende o ego e nos alinha com o que os estoicos chamavam de razão universal, que permeia todas as coisas. Conclusão. Você chegou ao fim desta jornada através das 10 dicas fundamentais, que podem transformá-lo em um verdadeiro estoico. Mas lembre-se, o estoicismo não é um conjunto de ideias a ser memorizado, mas um caminho a ser percorrido dia após dia, momento após momento. Como Epicteto sabiamente advertiu: estas são as coisas que os filósofos exercitam. Estas são as lições que deveriam escrever diariamente, nas quais deveriam se exercitar. A beleza do estoicismo está em sua simplicidade e aplicabilidade universal. Não importa quem você é, onde vive ou quais circunstâncias enfrenta, estas práticas estão disponíveis para você agora mesmo. Distinga o que pode controlar do que não pode. Ame seu destino, não apenas o aceite. Contemple sua mortalidade diariamente. Cultive indiferença disciplinada ao que não é essencial. Transforme obstáculos em oportunidades. Antecipe dificuldades para estar preparado quando surgirem. Desenvolva a disciplina do assentimento sobre suas impressões. Viva de acordo com sua natureza racional. Pratique a ação virtuosa em cada momento. Cultive a perspectiva cósmica. Estas não são 10 práticas separadas, mas aspectos interconectados de uma filosofia coerente e integrada de vida. Com o tempo, elas se fundem em uma única orientação: viver virtuosamente no presente momento, aceitando o que não podemos mudar, mudando o que podemos e desenvolvendo a sabedoria para distinguir entre os dois. Como disse Marco Aurélio, não viva como se tivesse 10.000 anos. O destino paira sobre você. Seja bom enquanto a vida durar e enquanto está em seu poder. O caminho estoico não promete uma vida sem dificuldades. O que promete é algo muito mais valioso: a capacidade de enfrentar qualquer circunstância, boa ou má, com equanimidade, propósito e dignidade. Se você integrar estas dicas em sua vida diária, não apenas sobreviverá às tempestades inevitáveis da existência humana, você florescerá em meio a elas, e no processo descobrirá a única liberdade verdadeira, não a liberdade das circunstâncias externas, mas a liberdade interior
que nada e ninguém pode tirar de você.